TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. O alto índice de acidentes de trabalho por falta de prevenção. Devido a vários fatores, tem muitos casos que não entram dentro desse banco de dados. A conferência de dados nas urnas eletrônicas. Teste é realizado nas 258 unidades. Os efeitos da crise no mercado de imóveis. Algumas imobiliárias chegaram a reduzir o número de contratos. E famosa médica psiquiatra é convidada do Sempre um Papo. Como é que a mente humana, o comportamento humano, dá margem a gente falar muito e sobre tudo. São os destaques do Jornal Sintonia, que está começando. Três pessoas ficaram feridas, vítimas de acidente de trabalho, quando faziam uma laje em obra na Avenida Danilo Cunha. Mais um caso registrado pelo Corpo de Bombeiros, que vai para as preocupantes estatísticas. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que aponta que desde o começo do ano passado, ao menos um trabalhador morreu a cada 4 horas e meia, vítima de acidente. Muitas vezes, os equipamentos de segurança não são utilizados. Em ocorrência registrada esta semana na cidade, a falta de prevenção pode ter sido o principal fator. Foram 3 vítimas, sendo uma com ferimento na cabeça, uma com ferimento no pé e a outra apenas sentindo algumas dores, mas também não quis ser conduzida ao hospital. Instituições voltadas para a assistência funcionam através da rede pública e muitas vezes são ponto de apoio para evitar os riscos. De acordo com os dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, somente até julho deste ano já foram 60 notificações. O total, o ano passado, foi de 117 acidentes de trabalho. Segundo a fisioterapeuta e coordenadora do Sereste, os números não representam a totalidade dos casos. Porque ainda o acidente de trabalho grave, assim como outros agravos aí, ainda são muito subnotificados, Então, devido a vários fatores, tem muitos casos que não entram dentro desse banco de dados. Após o acidente, é a equipe do centro que fica responsável de analisar as irregularidades que podem haver. Fiscalização indispensável para a garantia da segurança. Vai até o local de trabalho, entra em contato com a empresa, entra em contato com o trabalhador e aí a gente faz uma investigação desse acidente de trabalho grave, onde é preenchido um roteiro de investigação. Esse roteiro de investigação, ele é do Estado de Minas Gerais. A gente faz o preenchimento desse roteiro de investigação de acidente de trabalho grave e dentro desse roteiro, dessa programação, a gente dá orientações para o trabalhador e orientações para a empresa sobre adequações do ambiente de trabalho, adequações referentes ao acidente de trabalho para que aí não ocorram novos acidentes, e dando orientações de promoção e de prevenção para a saúde do trabalhador. O ano passado, as perdas gerais, a economia com acidentes de trabalho foram equivalentes a 264 bilhões de reais. As notificações foram mais frequentes no ramo hospitalar, onde ficaram registradas 10%. Na sequência, aparecem o comércio varejista, 3,5%, a administração pública, 2,6%, Correios, 2,5% e a construção civil, 2,4%. Quem trabalha em contato com máquinas e equipamentos tem mais chances de acidentar e sofrer ferimentos mais graves. Por isso, é necessário estar atento às recomendações de segurança. Os trabalhadores estarem sempre utilizando equipamento de proteção, capacete, nem botas e também manter seu ambiente de trabalho sempre organizado e limpo, evitando escorregões que possam vir a causar maiores danos à saúde do trabalhador. Faltando 5 dias para as eleições, as urnas que serão utilizadas em Araxá e Tapira passaram por vistoria de data e hora. Pré-zerésima.
é essa tela que só muda a partir de 7 da manhã do próximo domingo. O que as funcionárias do cartório fazem com cada equipamento é a conferência do relógio interno e dos dados de carga das urnas eletrônicas, que são de 2009. Os aparelhamentos usados por cada zona eleitoral não são os mesmos em cada eleição. A disposição só ocorre no período do pleito. As 258 urnas passam pelo teste, até mesmo as 18 de contingência. No último pleito, em 2016, apenas uma precisou ser substituída, às 16 horas, faltando 1 hora para o término da votação. Armazenadas no cartório eleitoral até domingo e separadas por local de votação. Demoram de 1 a 3 minutos para serem ligadas e a conferência é feita de uma a uma. As urnas já receberam carga na última semana, né? Agora, essa semana, o que é feito é a verificação da data e hora. Ou seja, todas as urnas são novamente ligadas, apenas ligadas. A gente confere a tela para ver se a data e a hora estão ok, se não houve nenhum desajuste no relógio interno da urna. Estando tudo ok, todas as urnas estarão prontas para serem encaminhadas para as sessões eleitorais. Araxá tem 242 sessões para 76.841 eleitores, 52% mulheres e 48% homens, que correspondem a 74% da população de 104.283 residentes no município. Para quem tem dúvidas sobre como é realizado o processo e a ordem de votação, uma urna com candidatos fictícios fica à disposição no cartório até sexta-feira, de 12 às 18 horas. Estamos, inclusive, realizando alguns eventos em escolas, em alguns locais de maior aglomeração e convidamos as pessoas que queiram, manusear a urna eletrônica que compareçam no cartório para fazer votação em teste, para testar e treinar a votação. Veja como fica o tempo amanhã. A quarta-feira será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde. A temperatura máxima chega aos 31 graus e a mínima 20 graus. E você vai ver a seguir o drama de familiares que procuram por desaparecidos e alimentos industrializados terão açúcar reduzido. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. A polícia procura assaltantes que invadiram o estabelecimento comercial na noite de ontem no bairro Santa Mônica. Os bandidos armados renderam o gerente e funcionários da empresa, levando cheques, dinheiro, telefones celulares e um veículo. O carro foi abandonado no bairro Armando Santos. Minas Gerais tem quase 9.000 registros de pessoas desaparecidas e um índice muito baixo de localização pelos órgãos de segurança. Valdomiro da Silva foi trabalhar em uma fazenda na zona rural de Araxá há pouco mais de 10 anos. No final de tarde, no retorno para casa, ele desapareceu. Ele desceu do ônibus onde estava trabalhando na fazenda, pediu para ir no banheiro, que estava muito apertado, e só que ele não voltou. Ele desceu, mas não voltou para o ônibus. Apesar do drama acometer milhares de famílias como essa, não há um banco de dados unificado. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante o ano de 2017, 82.684 casos foram reportados a polícias civis. Minas Gerais é o segundo na lista de estados com maior incidência. São 8.878 boletins de ocorrências registrados. Em um ano, 804 pessoas desaparecidas foram localizadas em Minas Gerais, 487 idosos e adultos e 317 crianças e adolescentes. A irmã de Valdomiro e a sobrinha têm a esperança de que o resultado dessa busca, que completou 10 anos em abril, seja positiva e que em breve possam reencontrá-lo.
O cara falou que estava em patrocínio. Então, se ele estiver lá, né? Se alguém conhecer, né? Avisa para nós, né? Nós queremos ver ele, nós temos muita saudade dele, os irmãos, né? Nossa mãe já morreu, mas se alguém ver ele, fala que nós temos muita saudade dele, nós queremos ver ele. Eu acredito que ele esteja vivo, pode estar em algum lugar, uma zona rural, alguma coisa, mas às vezes ele não lembra da família. O Ministério da Saúde anunciou que ainda esse mês será finalizado um acordo com a indústria de alimentos para a redução do nível de açúcar em vários produtos. Em altas doses, o açúcar provoca de obesidade a falhas de memória e câncer. São alguns dos perigos devido ao excesso. No Brasil, estima-se que cada pessoa consome 22 colheres de açúcar por dia, quando recomendados são no máximo 10. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o limite ideal para adultos é de 50 gramas por dia. E o perigo pode ser ainda maior para as crianças. A minha neta, por exemplo, não fica. Então eu compro, mesmo que seja pequenininho, né? Então eu dou a ela. E o governo está tentando reduzir o número de açúcar que vem no refrigerante. A senhora acha que isso é importante? Com certeza, né? Principalmente para as crianças. Quanto refrigerante você consome assim? Não sei, acho que uns 500 ml ou 400 ml. Por dia? Por dia. Medidas públicas estão sendo fomentadas, onde um acordo com a indústria será uma das ações preventivas contra problemas de saúde. A princípio, a proposta vai incluir iogurtes, achocolatados, sucos em caixinha, refrigerantes, bolos e biscoitos. Cada item terá um nível de redução do açúcar, que será estabelecido até 2021. Mesmo cientes dos riscos, ir ao supermercado é sinônimo de levar para casa alguns dos produtos mencionados, mas parte dos consumidores tem analisado melhor as opções. Estou tendo mais cuidado agora quando tem carboidrato e açúcar, estou dando preferência agora, até que os mercados têm mais opções também. Confira as vagas no mercado de trabalho oferecidas pelo Cine. Pedreiro, 3 vagas. Cuidador de idosos, 2 vagas. Oficial de Serviços Gerais, 1 vaga. Copeira, 1 vaga. E caldeireiro, também 1 vaga. No próximo bloco, crise no mercado imobiliário pode beneficiar quem sonha com a casa própria e a mente humana inspirando a literatura. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. O índice que mede o reajuste nos aluguéis aumentou mais de 1,5% em setembro, o que vai incidir nos contratos com aniversário este mês. Mas a negociação de acordos tem sido a saída para proprietários e inquilinos. Ter a casa própria ainda é um sonho para muitas pessoas. E de janeiro a setembro deste ano, a inflação do aluguel acelerou 8,29% em 12 meses e acumula alta de 10%, valor que pode ser aplicado aos contratos de locação com vencimento em outubro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o impacto veio também devido ao preço dos combustíveis junto ao Índice Geral de Preços e Mercado. Isso está assustando as pessoas que estão entendendo isso como um aumento grande num período de recessão, de crise. Às vezes a gente tem que se curvar isso e não aplicar todo o índice, isso depende de cada caso.
outros casos que já comportam esse reajuste porque já estavam defasados. Mesmo com o IGPM crescendo, algumas imobiliárias chegaram a reduzir o número de contratos. Além disso, tem proprietário diminuindo o valor da mensalidade. É o efeito da crise no mercado e a situação pode ser favorável para quem deseja adquirir o imóvel. Em 2018, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, mas com o mercado imobiliário ainda se aquecendo e os preços ainda em queda, especialistas afirmam que há espaço para negociação com os proprietários. A desaceleração na construção civil é um dos fatores da valorização de imóveis. Mesmo assim, é possível encontrar boas oportunidades de negócio. Agora estamos mais aliviados porque estamos percebendo nesses últimos dias já um aumento na procura pelas vendas e compra e venda de imóvel. E o que já era esperado, levando em consideração que o nosso dinheiro vem sendo desvalorizado, dada aí as notícias da alta do dólar, levando em consideração, inclusive, que o mercado da construção civil teve uma retração. Portanto, a oferta de imóvel hoje é menor do que num período passado. A procura está sendo maior em razão dessa desvalorização ou da própria necessidade de habitação, de moradia. A mente humana como inspiração literária foi o tema do Sempre um Papo do Circuito CBMM de Cultura na noite de ontem no Teatro Municipal com a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. É referência no tratamento de transtornos mentais, consultora de assuntos relacionados ao comportamento humano de programas e telenovelas, como Sem Censura da TV Brasil. Autora de 14 livros que tem a mente como tema principal. Ana Beatriz Barbosa Silva é conhecida por despir a escrita de uma forma clara e nítida nas situações relatadas. Como é que a mente humana, o comportamento humano, dá margem a gente falar muito e sobre tudo. E não é só na literatura, é também na arte, é no cinema. Se a gente for ver, os últimos personagens que ganharam Oscar, todos eles tinham um transtorno mental. Isso desde sempre, né? Então, assim, falar sobre comportamento humano é aquilo que desvia ou aquilo que nos intriga, sempre dá um dedo de prosa e meio. Cada título trata de uma conduta específica, como o consumismo, hiperatividade, ansiedade, depressão e psicopatia. Sensações que fazem a pessoa perder o foco. Dados do Ministério da Saúde mostram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de licenças médicas e afastamento de trabalhadores. No Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas, alvo de piadas e boatos maldosos, excluídos propositalmente pelos colegas que não são chamados para festas ou reuniões. Mudanças do cotidiano que são tratadas através da leitura. Com uma linguagem envolvente e acessível para todos os públicos, a médica psiquiatra é autora de best-sellers e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. De tempos em tempos a gente tem que se reinventar, porque se a gente continua a mesma pessoa ao longo do tempo, é claro que você não vai perder sua essência. É sinal de que você não está se flexibilizando, que a gente vive num mundo tão rápido, de mudanças tecnológicas tão rápidas, que se a gente também não tiver uma flexibilidade com o trato com o outro, com as emoções, a gente capota mais rápido, com certeza. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia desta quarta-feira. E continue nos acompanhando no nosso canal no YouTube. Boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.